O que está acontecendo? Que momento que é esse que a gente está vivendo? Boa tarde, Júnior. O momento é um momento muito delicado, né? É um momento que nós estamos com duas situações epidemiológicas complexas. Um surto de H3N2, ou seja, um surto de influenza, de gripe, né? Provocado pelo vírus da influenza, uma variante diferente, a variante Darwin. A entrada de uma variante da Covid-19, que é a variante Ômicron, que é muito mais transmissível do que as variantes anteriores. Por isso nós estamos vendo, né, esse sinergismo de epidemias, né, e o aumento abrupto do número de casos com infecção respiratória, com características clínicas muito semelhantes. E isso é que tem gerado essa corrida aos postos aos postos de saúde público e privados, né? Doutor, o senhor citou a chegada da Ômicron, mas a gente pode dizer que ainda não atingimos o ápice do que essa variante pode trazer para o Brasil, porque quando a gente olha para fora, né, os Estados Unidos, país que mais tem registrado casos neste momento, maioria agora de Ômicron é a variante dominante por lá, a gente ainda não chegou nesse ápice, dá para falar que estamos no início do que a Ômicron vai causar em todo o país? Muito provavelmente é isso que nós estamos vendo. Nós estamos no princípio do que eles estão já vivendo lá, né, na Europa e nos Estados Unidos. Aliás, ao longo de todo esse período de pandemia, as coisas acontecem aqui aproximadamente um mês, dois, depois que acontece lá. Então, eles já estão vivendo isso há mais tempo, né, e a variante está começando, né, a mostrar o que veio nesse momento aqui no nosso meio. Doutor, os dados de Minas Gerais foram divulgados agora há pouco, pela manhã. O número de casos disparou, aumentou muito, cerca de 3 mil aí nas últimas 24 horas. Mas o número de mortes não, está estável, acho que a gente pode falar em boa notícia nesse caso, né? A vacina é a responsável por isso? O senhor crê que é a vacina que está dando uma segurada no número de internações e mortes? Com certeza. A vacinação ela é fundamental, ela tem sido fundamental para evitar as formas graves da doença, né? Essa nova variante ela desafia as vacinas, mas não compromete completamente, compromete aí 20% para as formas mais brandas e em cerca de 90% as vacinas funcionam, inclusive para essa nova variante, para evitar as formas graves da doença. Portanto, a vacinação completa, com 2 ou 3 doses da vacina, né, tem sido responsável, sim, pela redução da mortalidade e das formas graves que exigem internação em terapia intensiva. Entretanto, as vacinas e as medidas que nós já conhecemos, não farmacológicas, ou seja, distanciamento, uso de máscaras, né, e com essa nova variante, quanto mais eficazes as máscaras, né, melhor, né? Quanto mais poder de filtração essas máscaras tiverem, melhor. Então, máscaras cirúrgicas são melhores que máscaras de pano, máscaras N95 melhor do que as máscaras cirúrgicas. Então, melhorar essas barreiras. Mas tem alguma coisa que depende da atitude das pessoas, é de não se colocarem expostas em aglomerações. E foi o que nós vimos nesse final de ano e que tem gerado esse aumento explosivo no número de casos. As pessoas aglomeraram, seja nas suas residências para comemoração de Natal e agora Réveillon, né? Aglomeraram em praias, em eventos, em festas e isso certamente está contribuindo com esse aumento explosivo do número de casos que nós estamos vendo. Felizmente,
com as vacinas, nós conseguimos reduzir a gravidade dos casos, mas não a demanda por assistência, o que tem gerado esse aumento absurdo no número de pessoas recorrendo a pronto atendimento, a centros de saúde, né? E eu aproveito a oportunidade para lembrar que as duas doenças, tanto a influenza quanto a Covid, elas têm um caráter autolimitado na maior parte das vezes. Então, as pessoas, por estarem gripadas, não precisam sair imediatamente recorrendo a esses pronto atendimentos. É importante que elas tomem as medidas que geralmente tomam para uma gripe forte. Primeiro, ficar em casa e se isolar, né? Esse é um ponto fundamental para não infectar outras pessoas. Tomar bastante líquido, né? Medicação para febre, né? Dipirona, paracetamol, ou seja, as medidas que são bem conhecidas da maior parte das pessoas. A febre, né? Se essa febre persistir por muito tempo ou a pessoa apresentar sinais de desconforto respiratório, né? Tiver uma alteração de volume de urina, ou seja, a pessoa parou de urinar, né? Então, esses são sinais de alerta e alteração de estado de consciência naquelas pessoas mais idosas. Então, esses são sinais importantes que devem levar as pessoas a não esperar chegar nesse ponto, né? Mas principalmente aquelas pessoas com hipertensão, diabetes, alguma doença subjacente, com a piora desses sintomas, elas devem sim recorrer à assistência. E, doutor, a gente está prestes a entrar num novo momento da vacinação, que é o de crianças de 5 a 11 anos. 193 mil crianças dessa faixa etária, de 5 a 11, aqui em BH. A Prefeitura já até divulgou um comunicado dizendo que está preparada para vacinar esse público em até 7 dias, caso receba as doses suficientes do Ministério da Saúde. Vocês já receberam algum retorno do governo federal, do quantitativo de doses que BH vai receber? Se vai dar para vacinar todo mundo em 7 dias ou se vai ser de maneira escalonada? Bárbara, eu realmente não tenho essa informação, né? O setor de imunizações da Prefeitura, ele tem toda essa logística já muito bem estruturada, lembrando que a vacinação de crianças é algo rotineiro em toda a rede, né? A vacinação contra sarampo, contra cachumba, rubéola, é algo que o país tem uma cultura muito boa, né? É uma das principais culturas que nós temos, é a cultura vacinal, né? Criado pelo plano de imunizações. E a Prefeitura de Belo Horizonte tem toda a condição de fazer, né? Assim, o país fazer também.